acabou de revelar o seu plano para acabar com a Guerra de Sucessão e é muito pior do que todos imaginavam. Além disso, o quarto príncipe iniciou seu plano e ninguém percebeu o que ele fez. No fim, a Guerra de Sucessão está prestes a acabar e, pelo que estamos vendo, ninguém deve sobreviver. O capítulo começa exatamente no momento em que Benjamin abre fogo contra Tseredenish, descarregando o pente inteiro contra o corpo dele. Essa cena é brutal de uma forma que eu não imaginava que seria. Nós vemos as balas atravessando as costas do quarto príncipe e até mesmo a reação dele abrindo a boca grotescamente. Nesse momento, Sokov, ajoelhado com as mãos na cabeça, assiste a tudo em choque total, questionando internamente se aquilo seria algum tipo de ilusão, e se sim, onde ela realmente começa e onde termina. Diante disso, depois de ter atirado, o primeiro príncipe não fica satisfeito e caminha até o corpo do seu irmão e solta uma frase de vitória cruel, avisando ao Tseredenish que ele levaria a imagem dele sendo derrotado pelo Benjamin para o inferno e que a própria sola do sapato do primeiro príncipe seria a última coisa que ele veria. Em seguida, Benjamin pisa repetidamente na cabeça do irmão com uma violência gráfica que o próprio Togashi não suaviza em nenhum momento. O detalhe mais bizarro dessa cena inteira é a própria expressão do Benjamin enquanto pisa no corpo. Ele fecha os olhos, inclina a cabeça para trás e parece sentir um alívio quase físico, como alguém se libertando finalmente de um peso que carregava havia anos. Benjamin ainda provoca o corpo caído, dizendo ter esperado uma habilidade de contra-ataque, sugerindo que talvez Tseredenish ainda estivesse treinando aquele truque. Por fim, o príncipe complementa com um comentário irônico sobre como Zetsu é perigoso justamente porque a própria besta guardiã desaparece junto quando alguém entra nesse estado. Esse comentário específico é importante, porque mostra que Benjamin realmente acredita, nesse momento, que matou Tseredenish de verdade, sem perceber que está caindo direto na armadilha da própria habilidade dele. Dito isso, vale explicar de forma resumida como o Parallel Future funciona, porque até hoje em dia é o ponto que mais gera confusão entre os fãs. Galera, a habilidade não é uma ilusão, e isso é importante frisar, porque até os próprios usuários de Nen ao redor sentem aquilo como morte real, sem nenhuma falsidade aparente. O que acontece na prática é uma fusão entre linhas temporais paralelas. Assim que ativada, Tseredenish garante 10 segundos de visão futura instantânea. A partir daí, cada segundo adicional que ele mantém os próprios olhos fechados, ainda em Zetsu, também avança o tempo real ao redor dele. Ou seja, se 5 segundos reais se passam desde a ativação, ele já enxergou 15 segundos à frente. E aí, quando ele finalmente reabre os olhos, o que acontece é uma espécie de fusão entre a linha do tempo que ele previu e a linha do tempo real, com as próprias ações dele, realizadas dentro daquela janela vista com antecedência, se tornando a versão que prevalece como realidade aparente para qualquer pessoa observando de fora. Isso significa que o que todo mundo enxergou naquela situação, incluindo o próprio Benjamin, foi uma versão paralela do Tseredenish, não o corpo real dele. O verdadeiro quarto príncipe provavelmente estava em outro lugar, observando essa cena inteira acontecer e possivelmente até se divertindo com a própria certeza equivocada do Benjamin. Dito isso, existe, porém, um problema lógico que vale mencionar. Se a própria janela garantida de habilidade é de apenas 10 segundos, isso não deveria ser suficiente para sustentar todo o teatro necessário até o corpo ser colocado dentro de um caixão e escondido de qualquer investigação mais cuidadosa. Isso sugere fortemente que Tseredenish, através de treino intenso ao longo dos últimos capítulos, conseguiu expandir essa própria janela de tempo, ou até utilizou algum tipo de restrição de Nen específico para estender esse efeito além do limite original. Pessoal, o quarto príncipe já foi descrito dentro da própria obra como sendo absurdamente talentoso. Então, essa evolução acelerada da própria habilidade seria absolutamente condizente com o nível de talento bruto que ele sempre demonstrou desde que começou a aprender a utilizar o Nen. Agora, de volta à cena, o Benjamin se vira para Sokov e ordena que, caso ele em algum dia precise testemunhar sobre aquilo, conte exatamente o que presenciou. Nesse momento, Sokov percebe, sem entender completamente o motivo, que essa é a mesma instrução que o próprio Tseredenish já tinha dado a ele antes, o que reforça que o quarto príncipe realmente previu essa fala com antecedência. Na sequência, Benjamin então declara publicamente que Tseredenish era um lixo humano, que ele mesmo teria matado independente da Guerra de Sucessão e que qualquer testemunho contra os crimes dele resultaria em pena reduzida ou perdão total. Depois, ele ordena que o Sokov seja levado para o Departamento Central da Justiça para interrogatório e vai embora, pronto para continuar o seu massacre. Dito isso, saindo do quarto, um pequeno flashback revela que o Benjamin já tinha carregado outra dose do próprio TSK-17 dentro da própria bota, muito antes de entrar naquele confronto. Isso confirma que ele não estava improvisando. Cada movimento dele naquele capítulo já fazia parte de um plano estruturado com antecedência, incluindo a própria eliminação de Tseredenish. Voltando para o presente, o Benjamin pensa consigo mesmo que a verdadeira batalha só está começando, tratando os próprios irmãos como sacrifícios necessários pela prosperidade eterna do Império de Kakin.
Diante desse contexto, logo na sequência, perguntando quantos príncipes foram reunidos, Benjamin descobre que apenas Tubepa e Tyson continuam presentes, já que Zangley e Lúcerus escaparam antes mesmo da declaração oficial da lei marcial, utilizando as próprias conexões com as máfias. Nesse momento, um dos soldados relata ainda que um Hunter teria atacado Kangidol e ajudado o sétimo príncipe a fugir, uma versão manipulada dos fatos, já que, na realidade, Kangidol atacou primeiro e foi apenas contido em legítima defesa. Então, em posse dessa informação, Benjamin decide utilizar essa mesma mentira como ferramenta política, planejando emitir um mandado de prisão para Reed assim que tomar o Ministério da Justiça, abalando a própria Associação Hunter e criando uma peça de barganha para forçar a localização dos dois príncipes foragidos. Também, um dos soldados relata que Coventoba, guarda designado a Zangley, foi manipulado pela própria besta guardiã do príncipe e que o próprio Coventoba já teria se entregado voluntariamente pedindo prisão. Galera, isso confirma uma teoria levantada em capítulos anteriores. A moeda distribuída por Zangley realmente carrega um efeito coercivo, aumentando de intensidade conforme os dias da posse avançam. Atualmente estacionada em torno de 10 dias, com o próprio Coventoba temendo o que aconteceria se esse número continuasse crescendo. Logo depois dessa explicação, outro soldado confirma que o sargento Balsamico foi encontrado inconsciente, mas vivo, e que, através de um teste de perguntas preparado com antecedência, foi confirmado como sendo realmente ele mesmo, e não mais Hawkenberg. Isso comprova que a habilidade do próprio Hawkenberg é muito mais complexa do que aparentava ser, e, mesmo com seu verdadeiro corpo morto, ele ainda consegue utilizar a sua técnica para implantar a sua consciência em outras pessoas. Dito isso, Balsamico e Coventoba são colocados sob prisão domiciliar, aguardando a conversa que terão com o primeiro príncipe. Contudo, Benjamin tem as suas prioridades e se dirige sozinho ao encontro de Tubepa e Tyson, os únicos dois príncipes ainda presentes na sala. Ali, ele inventa uma história de traição interna envolvendo roubo de armas científicas, atribuindo a culpa a um suposto soldado ligado a Camila, e usa essa mesma mentira como justificativa oficial para a própria lei marcial. Também, ele fala que o Kurapika propôs uma hipótese que, se mais de um príncipe chegar vivo ao destino, a nação perderá a proteção dos espíritos guardiões e, com isso, a dinastia deles irá colapsar. Porém, todos podem sobreviver. Benjamin fala que juntou todos ali para discutir a possibilidade e que existem alguns príncipes que não estão de acordo. Obviamente isso não passava de uma estratégia para ganhar tempo, porque é nesse momento que Benjamin libera secretamente o TSK-17 dentro da própria sala, infectando os dois irmãos ao mesmo tempo, sem que nenhum deles perceba o que estava realmente acontecendo. Depois disso, ele então anuncia restrições de movimento formais, alegando a necessidade de fazer vistorias de segurança, porém, Tubepa desconfia internamente que aquilo esconde uma agenda oculta. Primeiro, ela pensa que a sobrevivência e prosperidade da monarquia de fato depende da disputa de sucessão. Contudo, mesmo que haja a intenção de derrubar o regime, o Benjamin ainda é a pessoa mais próxima do trono. Afinal, seria apenas uma mudança de monarquia para regime militar. E esse cenário, segundo ela, só faz sentido se ele e Camila morrerem. Pessoal, parece que aqui nós temos um contraste emocional. Enquanto Tubepa parece querer acabar com o irmão, Tyson trata Benjamin com respeito genuíno, quase carinhoso, completamente alheia ao próprio destino que ele já havia selado para os dois. Ela chega a comentar que mesmo sem depender do resultado formal da guerra de sucessão, ela já considerava Benjamin o legítimo merecedor do trono. Esse tipo de lealdade sincera torna a própria traição ainda mais pesada de acompanhar, porque Benjamin não está enganando inimigos declarados. Ele está manipulando dois irmãos que até aquele exato momento não tinham nenhuma hostilidade real contra ele. Com isso, a cena muda, e nós vemos que Benjamin reuniu a própria comitiva, incluindo Balsamico e Coventoba, sob vigilância, e pede para que todos ativem Guiô, revelando publicamente a maldição que consome o próprio corpo dele, dando ele uma aparência quase demoníaca. Nesse momento, ele fala que está infectado pelo TSK-17, que só tem apenas 12 horas de vida, ele também está amaldiçoado pelos próprios guardas Have-Not de Camila, e possivelmente também alvo de uma maldição ainda mais poderosa, criada por Bion Netero e vinculada a Furikov. Em seguida, ele conduz um pequeno ritual quase militar, perguntando o que eles fazem com os inimigos, recebendo a resposta de aniquilamos eles. Depois, ele pergunta o que é a morte, recebendo a resposta de nossa amiga, e por fim, grita perguntando quem são eles, recebendo o coro e a confirmação de que são o primeiro esquadrão do exército real de Kakin. Nesse momento, a moral do exército parece subir, e Coventoba menciona que a marca de pena presente na mão que a habilidade do Hawkenberg deixa é prova irrefutável, e que encontrar onde ele está é só questão de tempo. Diante disso, Benjamin ordena que essa investigação continue e segue direto para prender os chefes das famílias mafiosas, acusando ambos de traição por ajudarem Zangley e Lúcerus a fugir. Ele determina que o único jeito desses mafiosos escaparem da punição total é entregando a localização exata dos dois príncipes foragidos. E é nesse momento que o Benjamin finalmente revela, através de um monólogo interno extenso, o verdadeiro plano por trás de tudo. Ele reconhece que, se múltiplos príncipes sobreviverem até o navio alcançar o novo continente, a própria proteção espiritual da monarquia se rompe, exatamente como Kurapika já tinha teorizado. Porém, Benjamin sabe
sabe de uma saída alternativa dentro da própria legislação de Kakin. Existe uma lei de emergência específica, previsto caso todos os sucessores enfrentem morte inevitável ao mesmo tempo, através de epidemias, ataques científicos ou desastres naturais. Nesse cenário exato, o próprio rei atual ganharia autoridade legal para decretar imediatamente quem seria o próximo sucessor, sem depender da sobrevivência natural de nenhum herdeiro específico. Diante disso, o plano do Benjamin é assassinar ou infectar todos os príncipes restantes, ele mesmo incluído, garantindo a extinção completa da linhagem de sucessão natural, forçando essa mesma lei a entrar em vigor e assim convencer o próprio pai a nomear o filho dele como novo herdeiro do trono. Esse plano específico reposiciona completamente a imagem do Benjamin dentro da própria guerra que estamos vendo. Ele deixa de parecer apenas mais um príncipe ambicioso disputando o trono à força e passa a se revelar como alguém disposto a incendiar o sistema inteiro, sacrificando a própria existência só para garantir que uma brecha legal específica beneficie diretamente a própria linhagem. É um tipo de jogada que nenhum outro príncipe até agora tinha considerado, justamente porque exige aceitar a própria morte como parte necessária do próprio plano, e não como um risco colateral indesejado. Também é nesse momento que vimos todos que foram infectados e que Camila está chamando todos os médicos e cientistas porque, muito provavelmente, ela já sabe que está infectada. E sobre a rainha Oito, Benjamin diz que está disposto a perdoá-la caso seja provado que o príncipe Wobble está fora do navio. Porém, caso ele de fato faça parte da guerra de sucessão, todos serão eliminados, inclusive toda a família da Oito. Isso, pessoal, tem um motivo específico e tem a ver com a habilidade da própria besta guardiã de Benjamin, que finalmente foi revelada e é batizada de Bohemian Rhapsody. A habilidade funciona de um jeito bastante específico. Depois da morte do Benjamin, a besta se funde com seu próprio NEM residual e escolhe uma pessoa entre os parentes de sangue dele para se tornar o novo hospedeiro. A partir desse momento, a alma do Benjamin perde a possibilidade de habilitar outro humano vivo e por conta disso ele perde o direito de fazer parte da disputa de sucessão. Também existe um sistema de revezamento. Fica definido que ou é o Benjamin ou a própria besta quem escolhe o primeiro sucessor, e cada vez que o hospedeiro atual morre, a escolha do próximo alterna entre os dois. Diante disso, o Benjamin planeja utilizar essa primeira escolha para garantir que o próprio filho receba a besta guardiã, criando na prática uma linhagem artificial de poder que sobreviveria a ele por gerações inteiras. E por fim, no fechamento do capítulo, Benjamin percebe algo perturbador. A forma mais rápida e segura de remover uma maldição é através da contra-maldição, o que na prática significa que ele só precisaria morrer primeiro para neutralizar os efeitos da maldição de Bion. Só que se essa maldição ativasse antes disso, ela poderia inutilizar completamente a própria habilidade da besta guardiã dele. E é nesse exato instante que o Benjamin conecta as próprias peças. A mãe dele, a rainha Unma, teria explorado a suposição de Furikov de que a maldição de Beyond estava mirando justamente o Benjamin, entregando a ele o próprio TSK-17, sabendo exatamente que ele chegaria à conclusão de se sacrificar pelo bem do país. Ela teria manipulado toda essa situação para empurrá-la a declarar a lei marcial, uma missão praticamente suicida, na esperança de garantir a ascensão de outro filho dela, mais fácil de controlar. Dito isso, Benjamin encerra o capítulo furioso, prometendo fazer a própria mãe escolher entre a vida dela ou a vida dos irmãos mais novos. Bom, pessoal, isso foi insano, e eu tenho que dizer pra vocês que esse capítulo já gerou bastante discussão entre os fãs. Existe uma teoria forte de que Tubepa, cuja própria besta guardiã é do tipo criador, capaz de fabricar substâncias e compostos, pode acabar desenvolvendo uma cura real para o próprio TSK-17, já que agora ela mesma está infectada e tem acesso direto a uma amostra do próprio vírus. Se essa teoria se confirmar, isso pode salvar não só ela, mas também Camila e Tyson, ironicamente tornando boa parte do próprio sacrifício de Benjamin desnecessário. Existe ainda uma segunda linha de teoria ligada diretamente ao próprio Tseredenish. Parte da comunidade já especula que, movido puramente pela ironia mais cruel possível, ele pode acabar sendo o vencedor final dessa guerra de sucessão, o que forçaria a própria besta guardiã de Benjamin a se tornar protetora dele, dando a Tseredenish até 3 bestas guardiãs combinadas, um nível de poder praticamente sem precedentes dentro da própria obra. E existe ainda uma terceira leitura interessante, focada especificamente na própria rainha Unma. Se a manipulação dela realmente for confirmada exatamente do jeito que o Benjamin suspeita, isso reposicionaria completamente o papel dela dentro dessa guerra, transformando uma figura até então discreta em uma das mentes mais frias e mais perigosas de toda a sucessão, capaz de sacrificar o próprio filho mais velho só para garantir a ascensão de outro mais fácil de manipular à distância. Se essa teoria estiver certa, o verdadeiro poder por trás de Hockenberg nunca foi só a própria habilidade dele, sempre foi a mãe movendo as peças no escuro décadas antes de qualquer príncipe sequer perceber que aquele jogo já tinha começado. No fim, nós precisamos concordar, o capítulo 417 transforma Benjamin definitivamente no personagem mais desenvolvido de toda essa guerra de sucessão. Ele não está apenas tentando vencer, ele está dispensando a própria vida inteira, sacrificando todos para que ele garanta a prosperidade a Kakin sob o seu comando e a proteção da sua besta guardiã. E o detalhe mais assustador de tudo isso é que Tseredenish, o inimigo que ele acredita ter eliminado com as próprias mãos, na verdade os próprios pés nesse caso, está vivo, observando cada movimento dele em silêncio. E, com certeza, quando ele se mover,
muitos irão morrer. Bom, agora me diz aí, você acredita que Tubepa realmente vai conseguir criar uma cura pro TSK-17? E você consegue imaginar o príncipe de Seredenish vencendo essa guerra e herdando a besta guardiã do próprio Benjamin como ironia final dessa história? Não sei, deixa aí nos comentários. Agora, se você chegou até aqui, eu só peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. E caso você queira entender como o verdadeiro poder de Jim Freaks vai mudar a história de Hunter x Hunter por inteiro, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.